Boa noite, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Saúde em Seu Lar. Com a gente aqui hoje o Dr. Macir Nabo, ele que é dermatologista e, como disse para mim, né, doutor? Sócio do programa já, né? Pois é, agradeço mais uma vez a estar aqui, Felipe. Estou te conhecendo, que é uma satisfação. E sempre é bom e interessante a gente vir aqui nesse programa, poder falar alguma coisa sobre a dermatologia, que é uma área que está avançando muito hoje na medicina. E outra coisa importante é as pessoas ficarem tranquilas sobre alguns tipos de doença de pele, que muitas vezes pensam que é uma coisa e não é verdade, tá? Então eu quero agradecer mais uma vez o teu convite, estar aqui com você é uma satisfação e poder falar alguma coisa sobre a dermatologia. A gente agradece mais uma vez a participação do senhor aqui com a gente. E justamente o que a gente quer aqui é levar público em casa, doutor, essas dúvidas, tirar um pouquinho dessas dúvidas deles, né, das doenças, o que é verdade, o que é mentira, né? E hoje a gente vai estar conversando aqui um pouquinho sobre doenças de pele no geral e abordar também um pouquinho sobre o câncer de pele, né, doutor? Bom, isso é muito comum hoje, né, Felipe? Mas o importante que é deixar as pessoas entenderem é o seguinte: o que acontece no dia a dia realmente, tá? Quais são as doenças de pele mais comuns do consultório, que você é mais abordado, procurado no dia a dia? Sim. Porque muitas vezes tem doenças que são complexas e não incide assim numa quantidade grande da população. A porcentagem é pequena. Então, nós vamos focar principalmente as doenças de pele que são mais comuns. E sem dúvida, hoje o câncer de pele é uma doença, é uma alteração da pele que preocupa muita gente. Porque hoje nós moramos num país tropical, tá? Um país quente, tá? Que as pessoas se expõem ao sol, muitas vezes se expõem ao sol sem auxílio do filtro solar, que ajuda bastante. Em relação ao câncer de pele, que deixar bem claro, eu sempre falei isso, é a genética da pessoa, tá? O fator genético contribui muito para isso aí. Se você já tem na sua família uma história de câncer de pele, que tem já alguém, um tio, um avô, que já teve câncer de pele, é muito importante ficar atento sobre esse detalhe. Por quê? O câncer de pele, muitas vezes, não incide somente em área exposta ao sol. Isso quer deixar bem claro. Não é só o rosto, os braços, a orelha, o lábio e o nariz que vai ter câncer de pele. O câncer de pele incide também em áreas não expostas à luz solar. Então a pessoa fala, puxa vida, eu não tomei sol, por exemplo, na perna ou nas costas e tenho um tumor de pele, tá? Então isso é deixar bem claro. Outra coisa importante que eu quero deixar bem claro em relação ao câncer de pele é que as pessoas deixam para procurar o dermatologista muito tardiamente. Por quê? Porque o câncer de pele não dói. Eu digo o seguinte, que infelizmente o câncer de pele não dói. Eu queria que doesse muito. Mas por que doer? Porque a pessoa iria procurar mais precocemente o dermatologista, tá? Isso é muito bom deixar claro. Por exemplo, a pessoa tem um tumor, um nódulo, que aquilo lá não cicatriza, começa de repente a sangrar e ela não sente dor, tá? Não está doendo, não vou procurar, vou passar uma pomadinha aqui, um remedinho, e não, isso não é verdade, tá? Aquela pomada que passa, muitas vezes vai estimular o tumor, vai agravar o tumor e não vai eliminá-lo, tá? Então, resumindo, Felipe, eu quero deixar uma coisa assim bem clara. Alguns aspectos importantes sobre o câncer de pele, resumindo. Primeiro, a genética, então, tá? Acabei de falar. Então, o fator genético é muito importante. Já tem história familiar. Segunda coisa importante, lembrar que algum nódulo, alguma ferida que não cicatriza pode ser um indicador. Um indicador importante para o câncer de pele, tá? A pessoa fala, doutor, tal ferida, tal machucado não cicatriza. Isso é muito sério. E a outra coisa importante, lembrar que o câncer de pele não dá somente em áreas expostas ao sol, tá? A pessoa se engana. Por exemplo, vamos falar sobre trabalhadores rurais, tá? Os trabalhadores rurais, eles têm a incidência de câncer em pessoas que vivem na roça, trabalham sob o sol. São 3 lugares importantes que dá incidência de câncer em trabalhadores rurais. É o lábio, tá? O lábio inferior, que o sol vai incidir justamente no lábio inferior, tá? Segunda coisa, o câncer de orelha, tá? Porque muitos trabalhadores rurais até usam um boné, tá? Não um chapéu, um boné. E o boné não protege a orelha, tá?
E terceira coisa, a incidência do câncer de pele no nariz, tá? Essas áreas são áreas muito vascularizadas, tá? São áreas que o sol agride com uma incidência muito grande. Por exemplo, no nariz e na orelha é cartilagem, tá? Então logo abaixo da pele tem a cartilagem. E o câncer de pele ele vai invadir a cartilagem também. Ele vai comer a cartilagem também, tá? Isso deixar bem claro isso aí. A pessoa fala, pô, doutor, teve caso de um paciente que o tumor começou na narina e passou do outro lado. Ele comeu a cartilagem e varou do outro lado, tá? Mas por que isso aí? Porque o câncer de pele ele é silencioso. Ele vai agredindo, vai comendo a pele, vai infiltrando sem que a pessoa perceba. Tá? A incidência maior, então, seria nariz, orelha e lábio. Em pessoal, em trabalhadores rurais, tá? Trabalhadores rurais. Isso é muito. A incidência hoje do câncer de orelha, por exemplo, é muito comum, tá? Porque a orelha é um local que o pessoal não passa filtro solar. Então, e ao contrário, você tem que passar o filtro na orelha também. Porque a orelha. E outra coisa, com o hábito de usar boné, né? O boné ele protege a parte central do rosto, mas não protege as orelhas, tá? Então a pessoa toma sol o dia todo pensando que está protegida, e não está. E também o não uso do filtro solar justamente nesses locais, tá? Lábio é um local que isso aqui é um músculo, tá? Então o lábio, isso aqui é um músculo, e esse músculo, tá? É revestido por uma pele, que é a mucosa aqui em cima, a mucosa, que é uma região da face muito agredida pelo sol, porque o sol incide justamente desse jeito, tá? Então o lábio superior não, mas o lábio inferior tem muito câncer de pele, por causa da incidência do sol. E as pessoas esquecem também, na região do lábio, de utilizar filtro solar. Não, você tem que passar o filtro ou no lábio inferior, no lábio superior e nas orelhas, sem dúvida, tá? Então a incidência do câncer de pele em lábio, em trabalhador rural, é muito grande. Porque eles ficam expostos ao sol sem nenhuma proteção, tá? E como começa o câncer nessa região, Felipe? Como é que parece? Qual que é o sintoma? Doutor, como é que eu sei que eu estou com um câncer de pele? Qual que é o sintoma? Então veja bem, no lábio é uma feridinha que não cicatriza, tá? Doutor, tem uma feridinha no meu lábio que ela racha, ela trinca, ela sangra e não cicatriza, tá? Esse é um sinal importante do início do aparecimento do câncer de pele, tá? Isso eu ia deixar bem claro sobre isso aí. A gente está falando, nesse caso, dos trabalhadores rurais. Mas e nos trabalhadores, normais, de modo geral, das pessoas, nós? Tá? Qual é a maior incidência, doutor? Então, a incidência normalmente é em áreas expostas ao sol. Aí sim, você tem duas regiões importantes, que é a face e o ventre-decote, tá? São duas regiões que a incidência do câncer é muito grande. O ventre-decote por quê? Porque justamente a pessoa abre lá, trabalha com camisa aberta, não passa filtro nessa região também, é uma região muito importante. E no rosto todo, tá? Como uma região fica muito exposta ao sol. E veja bem, Felipe, uma coisa importante para que eu quero abrir um parênteses aqui. Porque a pessoa fala, doutor Marcinho, mas eu não tomo sol. Eu fico trabalhando embaixo aqui do meu escritório, da minha casa, mas a luz ultravioleta, essa luz, é uma luz que está cheia de raios ultravioletas, tá? Então, vai agredir a pele demais também, sem dúvida, tá? Então, dentro do seu escritório, na sua casa, você tem que passar filtro solar. É comum uma dona de casa falar, doutor Marcinho, eu não passo filtro dentro de casa, porque não precisa, não tomo sol. Não, é ao contrário. Dentro de casa ela tem a claridade, tem a luz, assim por diante. Então ela tem que passar o filtro solar, tá? Isso, deixar bem claro isso aí, tá? E as pessoas também dizem o seguinte, uma coisa importante, deixar aqui assim, bem assim, evidente, é o que eu sempre falo. Doutor, mas tem uma feridinha, mas ela não dói, ela não me incomoda. Então eu deixo aqui porque não acontece nada. Mas ao contrário, ela vai comendo a pele, vai invadindo, vai penetrando, tá? E quando a pessoa vai ver, realmente o câncer já está bem avançado, tá? Doutor, para a gente assim até dar uma encerrada rapidamente aqui na história do câncer de pele, sobre o tratamento,
Como que é feito o tratamento? Qual que é as técnicas que vocês usam lá na clínica do senhor, no consultório do senhor? Bom, em relação aos tratamentos, isso é uma pergunta muito interessante. Então, a primeira coisa em relação ao câncer de pele, quando haver uma lesão de pele, é saber qual que é a origem, qual que é aquele tumor, tá? Qual que é o diagnóstico. Nós temos vários tumores de pele, vários tipos de câncer de pele, tá? Então, a primeira coisa, nós temos que saber clinicamente que tipo de câncer a pessoa apresenta. O que se faz para isso? Eu olhei a lesão, eu examinei. Então você tem dois recursos importantes. Primeiro, a biópsia de pele, tá? Você retira um pedacinho daquela lesão, um pequeno pedacinho chamado biópsia de pele, e você manda esse exame para o laboratório, que é o exame anatopatológico, e eles vão mandar para você um relatório dizendo que tipo de câncer que você tem. A partir daí você vai ter a conduta, tá? Se vai ser retirado ou não a lesão. Outro recurso importante que nós temos hoje é a dermatoscopia. O que é a dermatoscopia? É um aparelho que você coloca em cima do tumor e você já sabe imediatamente se é um tumor maligno ou não, tá? A dermatoscopia ajudou muito a gente, que em muitos casos que a gente precisava fazer biópsia, hoje você economiza fazendo a biópsia, porque a dermatoscopia já te dá na mesma hora o tipo de câncer que está ocorrendo. Bom, você tem o diagnóstico, já sei que tumor que é, tá? A partir daí vai ser o tratamento. O que vai ser feito para curar aquela pessoa? Normalmente, a cirurgia resolve o problema. Você vai retirar aquela lesão de pele, você vai fazer uma margem de segurança importante. O que é margem de segurança? Vai tirar o tumor acima do que precisa tirar, tá? Isso chama margem de segurança. Certo. Então eu vou tirar acima do que precisa tirar. Então você tem, aí tirar o tumor, você vai mandar novamente aquela peça que é retirado para o laboratório de novo. Mas por que mandar para o laboratório se eu já sei qual é o diagnóstico? O laboratório vai me dar a certeza que não ficou nenhuma célula ali, que a lesão foi totalmente eliminada. Isso é muito importante, tá? Porque o exame vai dizer para mim se, por exemplo, se você tirou o tumor, você fez uma margem de segurança ampla e mesmo assim acusa que ficou alguma célula lá, você tem que reoperar o paciente, operar novamente, tá? Porque não pode ficar nada, tem que ser 100% eliminada aquela lesão. Isso é muito importante. Porque a tendência é, se ficou uma célula, se ficar uma célula, ele vai desenvolver de novo. Desenvolver totalmente. Como todo câncer. Ele vai desenvolver de novo. Então, o laboratório vai te dar a certeza que não ficou nenhuma célula ali, tá? E a dermatoscopia, o que ela ajuda por quê? Porque o aparelho, quando eu coloco o aparelho na lesão, ela já me indica se tem malignidade ali ou não. Ele já me tranquiliza. Então, em relação, por exemplo, às pintas, tá? As pintas hoje, a grande preocupação é o melanoma. Sim. O melanoma maligno é um tumor extremamente invasivo, extremamente agressivo, tá? E que realmente leva o paciente à morte, tá? Mas você tem a graduação de vários melanomas. Então, no melanoma não é só um câncer. Você tem o grau 1 até grau 5. Então, quando você tira uma pinta que você manda examinar, e se naquela pinta já é um câncer, já é um melanoma, vai me dar a graduação do tumor, tá? De 1 até 5. Dependendo do grau do tumor, o prognóstico é excelente. O paciente vai ser 100% curado, tá? Dependendo desse prognóstico, por exemplo, qual que é a preocupação hoje? As pintas em áreas de atrito, tá? Então, por exemplo, um homem que tem uma pinta na região da barba, ele faz a barba todo dia e ele vai lesionando, vai ferindo essa pinta todos os dias. Isso é muito sério. Então, uma pinta em área de atrito tem que ser eliminada, porque o trauma de repetição naquela pinta vai levar ao aparecimento do câncer de pele. Então, por exemplo, uma pinta nos genitais. Isso é muito importante, tá? O homem tem uma pinta na região peniana, a mulher tem uma pinta na região vaginal, ou na região perianal também, em volta da região anal. Então são áreas de muito atrito, tá? Qualquer pinta nesse local tem que ser eliminado, tá? Sem dúvida. Como a pinta, por exemplo, uma pinta no pé, na mão, no lábio, são áreas de atrito, tá? Isso tem que ser eliminado. O atrito pode estar estimulando. Estimulando. Às vezes a pessoa fala assim, doutor, mas eu tenho uma pinta no meu genital, uma lesão genital, que não é escura, por exemplo, tá? Uma pinta que apareceu. Então você tem que fazer um diagnóstico diferencial com as doenças venéreas, tá? Hoje as doenças venéreas é uma coisa muito séria.
E tem uma doença venérea que é muito comum, que é chamado condiloma acuminado. É a famosa crista de galo, tá? Esse é a doença venérea mais comum, principalmente em jovens. Isso acontece pela promiscuidade, tá? O jovem que se relaciona, por exemplo, vai aí numa balada, né? Conhece uma pessoa, se relaciona sem camisinha, sem nada. Então isso é muito sério, porque o condiloma acuminado, que é chamado vulgarmente de crista de galo, é uma doença venérea altamente contagiosa, é provocada por vírus, tá? Esse vírus é altamente recidivante, vai e volta, você tira a lesão, nós fazemos a retirada destrói a lesão completamente, ou com laser, ou com bisturi, e muitas vezes a lesão volta em outros locais. Não onde você retirou, mas em outros locais. Volta por quê? Porque o vírus está na pele da pessoa. A pessoa já está contaminada. Então essa doença venérea é comum também em pessoal que fazem sexo anal, né? Então na região anal, esse condiloma vai proliferando e entra para dentro da região anal. Aí entra pelo reto, tá? Então é comum a pessoa apresentar essa lesão, esse condiloma, dentro da região anal. Então às vezes ele nem sabe que tem essa doença venérea. No contato sexual a pessoa adquire isso aí, tá? Porque muitas vezes a pessoa tem a relação sem o uso da camisinha. Encontrou a pessoa ali, tá num lugar, e aconteceu e tem a relação, tá? Então veja bem, voltando de novo, além do câncer, que é muito importante nos genitais em relação às pintas, também tem as doenças venéreas, tá? Que é muito grande a incidência das doenças venéreas no consultório. Então eu volto a dizer, principalmente em jovens. E as meninas o quê? Muitas vezes as meninas têm o condiloma, a doença venérea, mas ela é intravaginal, está dentro da vagina. E ela não percebe que ela é portadora do vírus e portadora da doença. Então ela tem uma relação com uma outra pessoa e vai disseminar esse vírus. E daí sim é o problema que existe hoje. Só para a gente encerrar esse assunto então, doutor, a questão das pintas. Não necessariamente também a pessoa tem que ficar 100% preocupada porque ela tem pinta, né? Porque a gente não são... A maioria das pintas, Felipe, são benignas, tá? Mas uma pinta, por exemplo, como é que você sabe que uma pinta vai te dar problema? Pô, como é que eu sei que essa pinta aqui nasceu comigo, tem uma pinta aqui na perna, nasceu comigo... E está aqui desde que eu me conheço como gente, tá? E por que vai ser problema? Porque a pinta ela começa a mudar de aspecto. Ela é clara, ficou escura. Ela é pequena, ela cresceu. As bordas dela começou a mudar de tonalidade. Aquela pinta começou a coçar de repente. Começou a sangrar de repente. Esses são sintomas, tá? São sintomas. É uma coisa que ele não notava, ele passa a notar, tá? E além do que, quando eu vou ter que falar para você, aquela pinta localizada em área de atrito, tá? Então isso é importante. Como é que ele vai perceber isso aí? É assim que ele percebe. A pessoa fala, doutor, eu tinha uma pinta aqui no couro cabeludo, por exemplo, que é muito comum, e quando eu vou pentear meu cabelo, tá? Eu vou pentear o cabelo, essa pinta começou agora a doer, começou a sangrar. Então, está em área de atrito. Quando você faz o penteado, você vai realmente atritar a pinta. Então, isso é uma colocação importante, tá? Certinho, doutor. A gente está chegando agora no finzinho do nosso primeiro bloco aqui. A gente vai para o primeiro intervalo, logo a gente volta a falar sobre outras doenças, sobre o câncer, sobre a pele. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Aqui com a gente hoje o Dr. Moacir Nabo, dermatologista, conhecido aqui na cidade, já, né, doutor? Sócio nosso, como o senhor falou no primeiro bloco. A gente está conversando um pouquinho sobre doenças de pele, falamos sobre o câncer de pele. E agora eu queria, doutor, que o senhor transmitisse para o pessoal um pouquinho aí sobre as outras doenças de pele. Primeiro, a pele é o maior órgão nosso, né? Fala um pouquinho sobre a pele no geral, para a gente começar a falar sobre essas outras doenças, doutor, por favor. Hoje a pele, como é um órgão muito extenso, um órgão do corpo humano, é um local que aparecem várias doenças, né, vários problemas. E é rara a pessoa hoje que não tenha uma doença de pele, tá? É raro, tá?
Então, por exemplo, vocês tinham falado agora há pouco sobre as micoses, por exemplo, tá? Então, hoje é muito comum as micoses de unha, as micoses do corpo, tá? Em áreas abafadas, por exemplo, onde que é comum micose hoje? Você vê comum nas virilhas, tá? Que o pessoal usa, mantém o local abafado, as micoses embaixo do seio das mulheres, que é um local de atrito, tá? Então tem uma maceração, tá? E as micoses que você adquire, por exemplo, em piscinas, em praias, assim por diante, tá? Uma micose mais comum que tem hoje, ô Felipe, é a micose das unhas, tá? Chamada onicomicoses. Essas micoses realmente são muito comuns. E é rara a pessoa hoje que não apresenta alguma micosezinha de unha, tá? A micose de unha, ela é complexa, porque o tratamento é longo. E muitas vezes não consegue a cura porque a pessoa desiste de tratar todo o tempo. Por exemplo, a micose de unha, você tem que tomar medicamento no mínimo 6 meses. Tá? Tem que passar as lixas, lixar a unha e assim por diante, tá? E ter o controle também do excesso de umidade no local. Então, por exemplo, pessoal que usa, por exemplo, meia de nylon, cueca de nylon, não é uma conduta interessante, tá? Tem que usar alguma coisa que seja sempre algodão, porque o algodão ele absorve o suor, tá? Então isso é muito comum. Em relação à pele também, agora está chegando o verão, vai começar o verão, tá? Então as pessoas começam a se expor demais ao sol, abusar de uma série de coisas, e tem doenças importantes em relação à pele agora, tá? Então, por exemplo, as queimaduras solares, que é muito importante, pessoa que se expõe ao sol em horários errados, tá? Horário que tem muita radiação ultravioleta, as micoses, eu acabei de falar, tá? E também a proteção da pele, né? As pessoas que não ligam, falam, comigo não acontece. Então, não acontece comigo porque eu estou bem, eu não sinto nada, mas é um engano, tá? É um engano, tá? Fora isso, entra um outro parâmetro agora que são as manchas, tá? As peles começam a manchar, tá? Nós sabemos que a pele, você tem na pele uma classificação de pele de 1 a 6, tá? Sim. Então por exemplo, a minha pele é a pele 3, tá? A pele 4 é aquela pele morena, e a pele 5, por exemplo, é o mulato, tá? Então veja bem, a pele 4, que é aquele moreno, que toma sol e a pele se bronzeia rapidamente, é a pele que mais mancha, tá? É uma pele que ela é facilmente, como ela se bronzeia rapidamente, ela tem muita melanina, então ela mancha com muita facilidade. Então a pessoa procura muita gente na clínica para tratar as manchas de pele. E aí entre os laser, tem indicação do laser nessas manchas? Algumas manchas sim, outras não. Tem uma mancha de pele chamada cloasma ou melasma, que dá no rosto de mulheres principalmente. O cloasma é uma alteração, é uma pigmentação de pele que ela não sai com o uso de laser. Não tem indicação fazer laser em cloasma. E às vezes você vê uma indicação disso aí, em vez de melhorar a mancha, vai manchar mais ainda, tá? Então, toma cuidado da indicação que você faz por esse tipo de mancha. Porque muitas vezes, em vez de você tirar a mancha, você vai manchar mais ainda. Por exemplo, a mancha que é muito comum em mulheres que fazem depilação no buço, tá? Então, no tracionar o pelo, ou cera, ou gilete, ou linha, o que seja, essa tração no pelo faz o pigmento depositar. Então você tem uma pigmentação nessa região. Está indicado o laser para tirar essa mancha? Não está indicado. O laser não vai tirar essa mancha, do jeito nenhum. Porque o pigmento aqui, ele é dérmico, não é epidérmico. Ele está abaixo da pele. Então o laser não tem indicação. Então, nesses casos é feito um tratamento medicamentoso. Você faz tratamento clínico, tá? Você não tem indicação de fazer o laser em casos como esse. Tomar muito cuidado em relação à indicação do laser, tá? Porque tem o laser, ele pode ajudar na mancha, como pode piorar aquela mancha. Porque na verdade o laser é o quê? O laser vai agredir a pele. Ele vai queimar a pele, entre aspas, tá? Queimar superficialmente, mas vai agredir a pele, tá? Um outro procedimento que você faz também para as manchas, que é? Os peelings, tá? O que é peeling? O peeling são aquelas substâncias, aqueles ácidos que você passa no rosto para a pessoa soltar aquela pele e vir uma pele nova. É uma excelente indicação os peelings hoje, mas tem que ser muito bem indicado. Tem pacientes que você vai fazer o peeling, em vez de você melhorar a pele, você mancha a pele, tá? Tem que ser muito bem indicado. Eu falei agora há pouco, aquela pele morena, a pele 4 que eu falei, e o mulato, é complicado fazer peeling, tá? Agora, como responde bem?
Os peeling respondem muito bem em peles claras, tá? Então, por exemplo, um adolescente, por exemplo, que tem cicatriz de acne. Esse é um problema sério. A cicatriz de acne que o adolescente tem, a pessoa tem acne na vida, espinha. Então, quando você trata, resolve a acne, resolve as espinhas, só que fica a cicatriz, que é a lesão residual, é o resíduo que fica. E a cicatriz de acne, ela é dérmica, ela não é epidérmica, tá? Então, muitas vezes você faz um peeling na cicatriz, não vai melhorar o peeling, não vai melhorar a cicatriz de acne. Você tem que fazer outros recursos para você levantar aquela cicatriz, porque ela é deprimida. Então, o peeling não vai adiantar. Agora, o peeling é interessante quando? O peeling é interessante em certos tipos de mancha, pessoas de pele clara que se expõem ao sol, é muito interessante. A pele fica muito bonita. Você destrói aquela pele envelhecida, tá? Você faz uma contração da epiderme, melhorando a textura, tá? Então tem boas indicações. Agora você tem que tomar cuidado com o tipo de pele, como eu falei, sem dúvida. E quais outras doenças que são mais comuns, doutor? Outras... Bom, a gente tem no rosácea, dermatite atópica. Então, a rosácea, o pessoal pergunta muito, o que é a rosácea, né? Que é tão difundida a rosácea hoje. A rosácea é um vermelhidão que dá no rosto, tá? No nariz e aqui na região malar das pessoas. E essa rosácea, ela é em cima dela, tem algumas pústulazinhas, algumas espinhazinhas. Até o pessoal confunde rosácea com acne, tá? Mas a rosácea, ela acomete pessoas mais idosas. Hoje a relação da rosácea acomete 70% mulheres e 30% homens. E acomete pessoas acima de mais ou menos 35, 40 anos, tá? Então a incidência da rosácea em pessoas mais idosas, tá? E a rosácea queima, ela dá uma ardência, dá um vermelhidão na pele. E junto com a rosácea, você tem um aumento da trama vascular. Os capilares dilatam na rosácea. Você fica com aquela pele vermelha, eritematosa e queima bastante, tá? Hoje sim, a melhor indicação para rosácea é laser. Tem laser só para rosácea, porque o laser vai destruir os vasos, essa trama vascular da pele, melhorando então justamente a irrigação da pele. O laser ajuda no quê? Porque o laser não só destrói esses capilares, como o laser ajuda também em matar as bactérias que habitam a rosácea, que vivem na rosácea. Tem uma bactéria chamada Dermodex. Essa bactéria é muito importante em rosácea. Por isso que a pessoa que tem rosácea, você indica o laser mais antibiótico por via oral, para que você você destruir essas bactérias, tá? Você me perguntou agora também, Felipe, qual outras doenças em comum no consultório, tá? Então, uma coisa importante que eu quero falar para você, uma doença importante são os eczemas, as dermatites de pele, tá? Isso é muito comum hoje, tá? Sem dúvida. Porque, por exemplo, tem um quadro hoje chamado dermatite atópica, que é a famosa atopia. É muito comum em criança essa dermatite. Adulto tem também bastante, mas criança tem. Mas por que aparece a dermatite atópica? Qual que é o porquê da criança, desde novinha, já ter essa atopia, essa alergia de pele que deixa os pais assim realmente muito chateados, tá? A atopia é um fator herdado, é uma herança, tá? Então, quando aquela criança nasce, ela herda uma tendência alérgica. Ou vem lá do pai, ou vem lá da mãe. Então, um dia, aquela criança vai ser alérgica. Se a alergia aparecer a nível de pulmão, tá? A criança vai ter asma ou bronquite alérgica. Se a alergia aparecer nas vias aéreas, a criança vai ter rinite alérgica. E quando aparece na pele, chama dermatite atópica, que judia muito, tá? Tem crianças que têm as três. Tem crianças que têm a bronquite, tem a rinite e tem a dermatite atópica. Você imagina o desespero dos pais, tá? E como que se cura isso aí? Como que se trata isso aí? Só antes da gente falar do tratamento, na pele, ela é a coceira. Ela tem descamação, vermelhidão, coceira intensa, tá? E muitas vezes a criança não fazendo a coçadura, machuca a pele, infecta a pele.
E isso é diário. Você imagina uma criança coçando o dia inteiro, tá? Então imagina os pais que querem fazer alguma coisa e não conseguem, que é um prurido, uma coceira muito intensa. Mas como que você trata isso aí? Quais são as condutas hoje, entendeu? Tá? Numa dermatite atópica mais suave, mais frusta, você tem que hidratar muito a pele, tá? A hidratação é muito importante. Por isso que a criança atópica, ela piora muito no inverno. Porque no inverno, ele toma banho mais quente, banho mais demorado e a pele resseca mais. Então isso é muito importante no inverno, principalmente, manter a pele muito hidratada. E tem vários tipos de creme que você pode passar, tá? E tem medicamentos por via oral, por boca. Você diminui o prurido, que a criança fica agressiva, ela fica irritada por causa do prurido. Então tem medicações por via oral, tá? Uma consequência importante da dermatite atópica em criança é que muitas crianças, na coçadura, tá com o dedinho sujo, a unha suja, ela infecta. Quer dizer, além da coceira, tem a infecção, tá? E a dermatite de contato, doutor? Ela normalmente, se a gente citou criança agora, por exemplo, uma criança que usa fralda, ela pode desenvolver a dermatite de contato. Então, a dermatite de contato, ela é desencadeada principalmente pelo níquel, tá? Então, essa que falou da criança, chama dermatite das fraldas. Eu posso falar disso aí daqui a pouco, mas a dermatite de contato, ela é causada principalmente pelo níquel, tá? E onde você tem níquel? Em tudo. Você tem níquel na bijuteria, em níquel no óculos, em níquel no brinco, na corrente do pescoço, tá? Então, o níquel é uma substância altamente sensibilizante. Quer dizer o quê? É uma substância alérgica. Quando entra em contato com a pele, ela provoca uma reação, que a pele não aceita aquele material e desenvolve uma reação alérgica. Interessante em relação ao níquel é o seguinte, é que as pessoas falam, doutor, mas eu uso esse colar há tantos anos, por que agora que provocou isso aí? Tá? Então, o contato do níquel não precisa ser imediato. Se a pessoa usa já colar já há muito tempo, para depois desencadear a reação alérgica. E a mesma coisa vale para as urticárias. A urticária é uma reação alérgica de pele que a pessoa desenvolve alergia, principalmente a medicamentos. Você fala, doutor Moacir, mas como que eu tomo Novalgina, dipirona, tomo isso há tantos anos, por que agora meu corpo empipocou inteirinho? Porque eu estou inteirinho em vermelha, tá? Então as urticárias são desencadeadas por alguns tipos de analgésicos e anti-inflamatórios que a pessoa já faz uso já há muito tempo. Ela vem já há muito tempo usando aquele produto, de repente ela toma, por exemplo, lá uma gota de dipirona e pipoca inteirinho o corpo, tá? Então aquilo lá vai saturando o organismo. Você vai mexendo, satura uma hora a pele, ela não suporta mais. Então desencadeia um quadro chamado de urticária, que dá uma vermelhidão no corpo, coceira, tá? E é comum, nós estamos agora sobre a dermatite de contato, onde é muito comum a dermatite de contato? Principalmente nos pedreiros e nas donas de casa, tá? Por que o pedreiro? O pedreiro fala, doutor Moacir, mas eu mexo com cimento há tantos anos. Por que eu desenvolvi agora essa alergia na mão, no meu braço, se há muitos anos já mexo com cimento? Ela vai impregnando, ela vai depositando, impregnando um dia, cria essa reação de sensibilidade. A dona de casa, doutor Moacir, mas eu mexo com sabão, detergente, coisa de limpeza há quantos anos? Por que agora me deu essa alergia? Tá? Então chega uma hora, a pele satura, ela não suporta mais a ação do produto e desencadeia o processo alérgico. E não é coisa grave, mas qual que é a dificuldade da cura? Que a pessoa não tira a causa. Como que uma dona de casa vai deixar de mexer com o detergente? Como que o pedreiro vai deixar de mexer com o cimento? E assim por diante, entendeu? Ela não tira a causa, mas ela pode, por meio de medicamentos, diminuir essa reação. Como que seria? Não, você consegue diminuir por medicamentos, tem vários medicamentos, tá? Só que você vai tomar remédio a vida inteira, não tem de como. Então, para você obter a cura, você teria que realmente tirar o fator desencadeante, a causa. Então, se você não tira a causa, então você tratou lá a dona de casa, ela ficou ótima, sarou, olha, não tem mais nada, ela volta a mexer com o detergente, volta a mexer com o sabão, vai desencadear de novo, sem dúvida, tá? E só a questão da dermatite e das fraldas que o senhor falou? Então, a dermatite das fraldas em criança é um contato realmente.
Mas na verdade, hoje, Felipe, a dermatite das fraldas é uma queimadura, tá? Então hoje, nessas novos medicamentos, novas teorias, a criança faz xixi na fralda, tá? E o xixi tem um pH ácido, tem uma acidez, tá? Essa acidez do xixi em contato com a pele vai te queimar a pele. Então o grande erro das mães que têm os filhos que desenvolvem dermatite das fraldas é que a mãe ela não troca a fralda à noite. Então a criança vai dormir, por exemplo, 10 horas da noite e acorda às 7 da manhã. Então fica 7, 8 horas em contato com a urina na pele. Isso vai queimar a pele realmente, tá? Então a grande dica que eu dou aqui para as mães que estão vindo agora aqui é que dermatite da fralda, você tem que acordar umas 2, 3 vezes à noite e trocar a fralda, tá? A mãe fala, doutor Márcio, mas eu tratei, melhorou e voltou de novo. Porque continuou o contato da urina com a pele, tá? Tá queimando a pele. Então toda mãe que tem a criança com dermatite das fraldas tem que trocar a fralda umas 2, 3 vezes à noite. Ela acorda a criança e troca a fralda. Tá? Doutor, só antes da gente ir para o nosso próximo intervalo aqui, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a pele xerodérmica, conhecida como pele seca, seria isso? Então, é o que eu falei agora, Felipe, a pele xerodérmica é a pele que desidratada, seca. O maior problema da pele seca é em idoso, Felipe, tá? Pessoas idosas. Porque o idoso, com a idade, a pele perde a sua hidratação natural. A pele não se hidrata mais. Então, a pele vai ficando xerótica, vai ficando seca, tá? E tem um quadro chamado prurido fisiológico do idoso. O idoso coça muito, demais da conta, tá? Nas costas principalmente. E a coceira chega a ser insuportável. Mas a coceira aparece principalmente pelo ressecamento da pele, tá? E o idoso, como a pele ela não se auto-hidrata mais, ela vai ressecando cada vez mais, tá? E esse ressecamento, o prurido, a coceira é intenso. Fora isso, o idoso tem outro agravante, né? Porque justamente o fator de depressão, resistência, tá? Então, aquilo lá começa a deprimir o idoso, porque a coceira é tão intensa, tão grande, que começa a ficar deprimido. E você tem que lançar mão de produtos importantes. Primeira coisa, hidratar muito a pele. Muitas vezes o idoso não aceita hidratar a pele, tá? Segunda coisa, tomar medicação por boca, os antialérgicos, tá? E tem caso que você tem que fazer uso até de cortisona. Você não consegue debelar a coceira só com os medicamentos usuais. Certinho, doutor. A gente vai agora para o nosso segundo intervalo. A gente volta em instantes com mais programa Saúde em seu Lar. De volta com o programa Saúde em seu Lar. Finzinho do programa, né, doutor? Hoje aqui com o doutor Moacir, esclarecendo todas as dúvidas de você e nossa aqui também, né, doutor? Antes de encerrar, queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre a queda excessiva de cabelo, doutor. O que ocasiona isso? Bom, a queda de cabelo é hoje uma coisa que comete muita gente, né? Você tem 2 vertentes importantes aí. Queda de cabelo em homem e queda de cabelo em mulher, tá? Vamos falar inicialmente sobre as mulheres, tá? A queda de cabelo em mulheres tem vários fatores que levam à queda de cabelo. Mas hoje, com as novas técnicas, a evolução da medicina, hoje nós estamos usando os microagulhamentos. O que são os microagulhamentos? Hoje, em vez de você ficar passando o remédio, usando o remédio, você vai injetar as vitaminas, as substâncias que vai estimular o folículo diretamente no couro cabeludo. Hoje, os microagulhamentos é uma conduta rotineira nas clínicas dermatológicas, porque você consegue uma resposta muito rápida na melhora do couro cabeludo, injetando as medicações in situ, quer dizer, dentro do folículo, tá? Na mulher, que queixa muito de queda de cabelo, você tem as alopécias, a gente chama de alopécia androgenética, que é a alopécia feminina. Então na mulher tem vários fatores envolvidos, né? Então fatores hormonais, alterações da tireoide, anemia, que é o ferro e a ferritina, e tem um fator importante que é os fatores traumáticos, que é muito importante isso aí. As mulheres que fazem muito uso de chapinha, escova, progressiva, essa agressão continuada no couro cabeludo
lesa o folículo e muitas vezes a queda é reversível, tá? Então eu sempre costumo falar assim, que nas mulheres tem os fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos, tá? Os intrínsecos que eu falei agora há pouco. Então, quais são? Alterações da tireoide, anemia, fator genético, assim por diante. Os fatores extrínsecos são essas mulheres que agridem em demasia o couro cabeludo, tá? E, bom, em relação ao tratamento, sem dúvida nenhuma, hoje os microagulhamentos são o tratamento de escolha, porque a resposta é muito interessante. Em relação aos homens, queda de cabelo em homem, tá? Então a primeira coisa importante é o fator genético, tá? Se você herda a tendência a ter a calvície genética, você vai ser calvo, tá? Mas tem medicamentos interessantes hoje, tá? Tem drogas que você consegue, drogas que impedem o crescimento da calvície. Então você estabiliza a calvície, tá? Tem medicamentos muito interessantes em homens. E quando você não consegue realmente resolver a calvície, não tem jeito mesmo, aí entra os transplantes de cabelo, tá? O transplante de cabelo nós fazemos na clínica já há muitos anos. O transplante é uma conduta interessante para você melhorar você tira o cabelo da região aqui de trás e coloca em cima. É uma técnica muito bacana e a pessoa sente muito bem porque você resolve a calvície transplantando o folículo que não vai cair mais, tá? Qualquer pessoa com problema de calvície pode fazer o transplante? Desde que seja bem indicado, tá? Você tem uma indicação para isso. Então, tem pessoas, por exemplo, que tem uma queda de cabelo, que o transplante não vai ficar bom, não vai dar bom resultado estético. Então, você tem que realmente saber o tipo de paciente, se está indicado o transplante de cabelo, tá? E se a pessoa realmente deseja fazer aquilo lá, tá? Isso é muito importante. Porque o cabelo, veja bem, Felipe, o couro cabeludo tem doenças do couro cabeludo. Então, por exemplo, você falou agora, o que é a caspa do couro cabeludo? Chamada dermatite seborreica. A caspa é um negócio que perturba muita gente, tá? A oleosidade excessiva do couro cabeludo é outra coisa importante que leva à queda de cabelo. Então a dermatite seborreica, que é a caspa, é uma descamação excessiva do couro cabeludo, que não só leva à queda, como leva à coceira, ao prurido, e isso dá uma irritação terrível na pessoa. A pessoa sente, vai num lugar, por exemplo, começa a descamar na roupa, assim por diante, tá? Então a dermatite seborreica, essa descamação excessiva do couro cabeludo, tem excelentes tratamentos hoje, tá? Mas muitas vezes ela pode estar associada à queda de cabelo, tá? Então, pode você tratar a queda de cabelo e deixar a dermatite seborreica. Você tem que tratar sem dúvida, tá? Outro quadro importante que a gente vê muito hoje em couro cabeludo são as alopécias areata. O que é alopecia areata? A alopécia é uma perda localizada de cabelo, tá? A pessoa perde o cabelo, pode ser no couro cabeludo e pode ser na barba em homem também, tá? E a alopecia areata, como é uma perda localizada de cabelo, tem alguns fatores importantes na alopecia areata, tá? A alopecia pode ser desencadeada por infecção, tá? E por fator genético, tá? Então, por exemplo, quando é infecciosa, a pessoa tem, por exemplo, lá uma infecção dentária. Um exemplo, tá? Sim. Essa infecção dentária pode ser um fator de alopecia areata, uma perda de cabelo, porque é uma infecção. A pessoa tem uma infecção urinária, que de repetição, vai e volta, pode ser uma causa de alopecia areata. Só que a alopecia areata, ela é um fator genético. A pessoa já tem uma tendência para isso. Então não adianta nada eu ter uma infecção, que eu não vou ter alopecia areata, eu não tenho ascendência. Então a perda localizada do cabelo, que cai em blocos do cabelo, é muito sério, porque a pessoa fica realmente constrangida com isso aí, tá? E quais são os tratamentos da alopecia areata? Então hoje também a alopecia areata, nós fazemos o mesmo microagulhamento que faz na queda de cabelo. Você introduz a substância dentro do folículo. Só que antes de tratar a alopecia areata, você tem que saber a causa. Então nós fazemos muitos exames de sangue, pesquisamos o fator genético, fator familiar, para você, primeira coisa, tirar a causa para depois fazer o tratamento. Certinho, doutor. Só um tempinho que nos resta aqui ainda, fala um pouquinho sobre as rugas, o que hoje ainda tem assim, de melhor para diminuir as rugas? Bom, ruga é uma área extensa, né, Felipe? Então, começar por uma coisa mais simples, que são a toxina botulínica, né, os botox, tá? Sim. Então, o botox na região da fronte, na região em volta dos olhos, ajuda muito
Porque a toxina botulínica realmente é um procedimento rápido, tá? Um procedimento que a pessoa faz no próprio consultório e consegue uma diminuição das rugas pelo menos durante 6 meses. Tá? Fora as rugas, nós temos na clínica os preenchimentos, tá? Fora o botox. Preenchimentos são substâncias que você injeta na pele, tá? À base de ácido hialurônico principalmente. São substâncias saudáveis, que não tem risco nenhum para o paciente, que você aumenta o tônus da derme, aumenta o aspecto da pele, dando assim uma condição favorável ao paciente. Outra coisa também que nós fazemos na clínica são os lasers, tá? Para ruga. Nós temos vários tipos de laser na clínica e esse laser contribui bastante para amenizar as rugas e as manchas, tá? E um quarto fator importante para melhorar o aspecto da pele são os peelings. São os ácidos que você passa no rosto. Esses ácidos promovem uma melhora da pele, uma melhora das manchas, levando então uma diminuição então dessas rugas mais fininhas da pele, melhorando o aspecto do paciente. Certinho, doutor. A gente chegou aqui no finzinho do nosso programa, mas eu queria que o senhor deixasse uma consideração final com os cuidados da pele, que você deixasse para o pessoal, só para a gente encerrar, doutor, por favor. Eu quero agradecer mais uma vez, né, Felipe, você de ter nos convidados, dar o prazer de estar aqui, para orientar as pessoas, tá? É sempre um prazer vir aqui e dizer para as pessoas, tá? Tem pessoas assim, pessoas idosas, pessoas que têm a pele mais ressecadas, pessoas que não usam filtro solar, para tomar um cuidado com a pele, tá? E estar sempre atento. E quando precisar de uma orientação, procure os seus dermatologistas, tá? Que são pessoas capacitadas para isso e tratar corretamente a sua pele. Certinho, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigado também. Que você fique com Deus e que tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.